Olá, minha gente. Que prazer, que alegria poder estarmos juntos em mais um podcast Na Real. Estamos entrando na sua casa com a sua permissão, com a permissão de Deus. Amém. Para levarmos até você testemunhos de cura, de libertação, de intervenções divinas. Esse é o objetivo desse podcast. Amém? Mostrar para todos os nossos queridos ouvintes, irmãos, amigos, que o nosso Deus continua o mesmo. É verdade. O mesmo Deus do passado, longínquo. Verdade. É o Deus do presente. Continua vivo, atuante em nossas vidas, Amém, Jesus. fazendo milagres diários. E a nossa proposta hoje não é diferente. É glorificar a Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através do testemunho desse casal querido, É isso aí. que nos honram hoje com suas presenças aqui. Trata-se da Roseli e do Ronaldo. Amém? Amém, Que é um amém. prazer, uma bênção. Prazer Na é todo mesa, meu, pastor. sempre comigo, o nosso queridão, meu filho Lucas Iac. E aí, tudo bom? Amém? É sempre uma felicidade estarmos juntos. Exatamente. Ronaldo, Amém. Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao Amém, podcast. pastor. Deus abençoe. Amém. Roseli, Deus abençoe você. Seja bem-vinda Amém. em Obrigada. nosso meio. É uma alegria tê-los aqui. Amém. O Ronaldo e a Roseli, queridos, são membros da Maranata de Campo Grande. Isso. Amém? Big Field. Eles estão Big Field, é. casados há 24 anos. Né? Tem duas meninas, 2 meninas. a Emanuela, de 19. Emanuele. Emanuele. Isso. Emanuele. ok, Emanuele. Desculpa. Emanuele, de 19. E a Sofia, de 17 anos. Isso. Amém? Minhas bênçãos. Legal. Devem ser lindas meninas, não? A nossa querida Roseli é enfermeira, ela Isso. trabalha na área de saúde e tem um testemunho lindo para nos dar esta tarde. Amém? Amém. E o nosso querido Ronaldo é consultor de vendas da Honda. Isso. E pena que a gente não vai falar de carro, né? Senão- Ficaria mais fácil, né? Mas é uma alegria ter vocês aqui conosco e estamos muito satisfeitos e felizes em receber os nossos queridos irmãos lá da nossa igreja de Campo Grande. Ali. É, ali, logo ali, logo ali. Muito bem. Vocês estão casados há 24 anos, Isso. Isso, vai fazer 24 mas vocês anos. são dia de origem 15. aqui mesmo, do Rio de Janeiro? Sim. Sim, sim. Quem começa contando essa história com mais detalhes? Vamos conversar com você, Ronaldo. Você é de onde do Rio de Então, Janeiro? eu sou de Irajá, né? Eu nasci, na verdade, em Varlobo. É um bairro que fica espremido entre Irajá e Madureira, né? Uhum. E morávamos, na época, numa casa bem humilde. Meu pai foi um batalhador, um cara que se entregou de verdade à família, né? Um exemplo para mim, Que legal. que me faz até chorar muito fácil com a perda dele. Mas, assim, foi um homem muito guerreiro e construiu uma bela casa que fica entre Vaz Lobo e Irajá. Ali dizem que é a divisa, né? E ali eu fui criado. Eu cheguei ali com 7 anos de idade, a gente foi morar numa casa própria, uma excelente casa, né? Meu pai era funcionário público, era desenhista do departamento de estrada de rodagem na época e trabalhava como protético também, tinha um laboratório de prótese dentária. Que legal. E lá ele construiu uma bela casa, nos criou, nos educou, junto com a minha mãe, né? Você tem E irmãos? Tenho irmãos, eu perdi o meu irmão, né? Uhum. Infelizmente, houve um acidente com ele, perdi meu irmão e tenho uma irmã. Ok. E lá eu fiquei até meus 20 e pouco, não me 28. recordo agora, 28, né? E assim, foi ali, naquela região ali, que eu me converti, né? Na época, em 1996, na Igreja de Nova Vida. Você ainda era jovem quando isso aconteceu? Sim, eu tinha meus 96, aí, para fazer a conta, aí, eu tinha uns 20 e pouquinho. Já tinha conhecido a Roseli? Não, aí que começa a história toda. Essa igreja onde eu me converti, da Nova Vida, ela foi vendida para Maranata, Ah, rapaz, ali em Irajá. Irajá. E aí a Igreja Nova Vida comprou um galpão em Vista Alegre, Isso. né? E fomos congregar em Vista Alegre. Lá, quem assumiu na época foi o pastor Rômulo, bem novinho, né? Nessa época. Mas eu não conhecia.
E aí eu fui para Vista Alegre, congreguei na Nova Vida. Aquela região ali é Vista Alegre, onde está a igreja hoje? Não, ali é Irajá. A Igreja Missionária Evangélica Maranata é Irajá. Tá. A Nova Vida que foi para Vista Alegre. Tá. E aí, eu congregando lá, se passaram 2 anos a minha conversão, de 96 para 98, e eu tive, infelizmente, a perda do meu pai, que me impactou muito, me deixou muito triste, né? Meu pai morreu em 98. E num culto de domingo, eram 3 pastores na época, né? O pastor Melo está lá até hoje. E aí houve um apelo que o pastor Wagner iria para Barra de Guaratiba, ajudar uma igreja de Nova Vida lá. E aí eu fui e levantei a mão, que eles estavam pedindo ajuda dos irmãos, né, para ajudá-lo lá. E eu tinha um Opala 6 cilindros, pastor. É mesmo? E eu fui para Barra de Guaratiba, 62 quilômetros. 4,100, né? 4,100, 4.1S, 62 quilômetros, tem noção? Ida e 62 voltas. E aí, para abastecer... Gastou um dinheiro, hein? Só 6 bocão assim. Cara, que olha, cara. Foi fé mesmo, pura fé, hein? Que carro. E aí eu fui ajudar o pastor Eu tive Wagner. 4 Opalas só. Teve? Excelente carro, excelente. Foi um dos melhores carros que eu tive. E aí, assim, eu fui ajudar o pastor Wagner lá em Barra de Guaratiba, ajudar no sentido de montar a igreja, não que eu tinha, assim, algo especial, enfim, eu fui para ajudar mesmo. E chegando lá, a gente passou um tempo, né, em Barra de Guaratiba, e lá, infelizmente, a igreja não deu continuidade. A gente fala aí de uns 2 anos, né, mais ou menos, foi isso? Que fechou? Você recorda quanto tempo? Eu acho que foi isso, mais ou menos. É por aí. E aí a igreja começou a passar dificuldade de pagar o aluguel. Lá em Barra. Uma igreja pequena, né? E aí eu fui conhecer Roseli lá. Roseli é nascida em Barra de Guaratiba. Mas aí vocês param aí agora. Agora Sim. a gente muda pro lado de cá. Isso. Vamos ver. Para ela contar a origem dela até chegar nesse ponto. Aí a gente encontra Aí. Vamos lá. Roseli, só- você disse que é daqui do Rio de Janeiro mesmo, mas Sim, especificamente sim, de... de Barra de Guaratiba, né? Toda a família da minha mãe é de lá. A família do meu pai de Campo Grande. Certo. Que são bairros mais ou menos próximos. Próximos, 30 quilômetros. É o próximo longe. Campo Grande, tudo é 30 quilômetros. 30 quilômetros. Só a entrada de Barra de Guaratiba é 9 quilômetros. Então é um perto longe ali. E aí meus pais tinham, meu pai era vendedor também, trabalhava com bebidas, né, na Brahma. Ok. Então, assim, a gente passava aquilo apertadinho, né? E eu, com 20 anos, eu comecei a trabalhar. Eu já tinha me formado em professora, não gostava de lecionar. E aí a minha tia, que morava no Catete, irmã do meu pai, conseguiu um trabalho para eu ir. Era na área da saúde também. E ali, assim, me apaixonei pela start, enfermagem, né? Era plantão 12/36. E isso 96. Quando foi 98, eu na verdade, aceitei a Jesus na igreja cristã Maranata, Certo. que tinha em Ilha de Guaratiba. Só que como Barra de Guaratiba é praia, na época do verão, para a gente ir para a igreja que era em Ilha de Guaratiba, era complicadíssimo, Impossível, né? trânsito, né? Era ônibus lotado, né? Então, assim, era muito difícil. E aí foi a época que uma amiga minha, digo nós porque eu tinha uma amiga, que ela já era cristã, e ela que me levou, né, aos caminhos do Senhor. Só uma pausazinha, que sem querer interromper você. Ilha de Guaratiba. É meio de Campo Grande, Fica ali no meio, que não é uma ilha. de Campo Grande. Que não é... Sabe a história? Sabe a história? Exatamente. Sabe a história? Por que ilha? O nome... É o William. É o William, exatamente. Que O William- sensacional. O William de Guaratiba. É que nem o Isso. viaduto dos Cabritos, Isso, Isso. mais ou menos. Exatamente. Oscar Brito. que é o Oscar Brito. O William de Guaratiba virou Ilha de de Guaratiba. Cara, Guaratiba. É que os escravos não conseguiam falar o ilha. Eles falavam ilha. Ilha. Aí ficou ilha. Ficou ilha. Ilha de Guaratiba, que na Certo. verdade não tem uma água de volta, mas... Não tem nada, é lá dentro. É meio a meio, meio de Campo Grande e meio de Barra de Guaratiba.
E aí nós fomos congregar na Nova Vida lá em Barra de Guaratiba, fomos para conhecer. E eu me lembro que eu era muito vergonhosa, né? E eu e a minha amiga, eu falei, vamos sentar lá atrás. Ficar escondido. Escondida. Só que nesse dia que nós chegamos, o Ronaldo estava sentado atrás com a mãe dele e a namorada, a Renata, na época, né? Atrás de nós. Quer dizer, ele foi para a igreja com a mãe e a namorada. E a mãe e a namorada. E aí nós sentamos ali. E o Ronaldo tem um tom de voz muito alto, né? E aí, né? Quer dizer, eu não sei, ele que você está falando. Ele tem um tom muito alto. E eu sempre fui de falar mais baixo, né? E eu falei para minha amiga, ai, da próxima vez, lembra de não sentar perto desse moço. Ficar longe desse você Ele viu, né? fala muito alto. E quando ele cantava os louvores junto, então... Nossa. Dominava o ambiente todo. Porque assim, né? A Igreja Nova Vida com a Maranata é uma igreja pentecostal. Isso. Então, né, se glorifica Glória o a Senhor. Deus e aleluia se geral. bate- O tempo Exatamente. inteiro, né? E aí, assim, as cadeiras eram muito juntas, né? E, Quando ele dava um glória a Deus, estremecia até a alma. nossa. E aí, assim... Você ficou com o desejo de ir lá pra frente, né? Porque ele não Nossa. queria mais se esconder. Então, né, a gente, na verdade, se conheceu ali na igreja, ele noivo, né, da Renata, e, na verdade, eu tinha mais intimidade com a noiva do primo dele, o Zé Renato Você e a conhecia Rita. a Renata? Você falou da Renata assim com uma certa... Era a Rita, né? Da Zé Rita, Renato era a Rita. Rita e José Renato eram... O Zé Renato era primo dele e a Rita era a líder da escola das crianças, do departamento infantil. E como eu era professora, né? Eu me disponibilizei em ficar com as crianças. Perfeito. E aí eu fui conhecendo a palavra, né? E estudando, porque eu precisava... né, dar aula para as crianças, né, Precisava levar se aquelas preparar. crianças, né? E um dia o Zé Renato não foi, a Rita não foi. Eu tinha que passar o livro para a próxima professora, porque eram escalas. E aí eu fui falar com o Ronaldo, né? Eu precisava falar com a Rita, Zé Renato, O você homem tem o do vozeirão. telefone, né? Aquela coisa toda, né? Aí ele, não, tem aqui o telefone, você quer? Fala aqui com ele. Ele ligou na Quando época. ele era deu uma aquele... parte do Senhor, já foi... Nossa. Ela falou, nossa, que voz linda, né? Não, e na verdade, assim, a minha mãe, né, a gente sempre teve os princípios, né? Cresci no catolicismo, mas a família era aquilo. Homem de aliança no dedo, a gente nem olhava, Lógico. Correto. né? Então, conheci a Renata, né, uma menina linda. E aí, nesse dia, a Renata não estava, eles já tinham terminado o namoro. Ela, de um dia para noite, ela falou que queria voltar para o mundo, não queria mais ficar Sério? dentro da igreja. Caramba, sério? Como é que foi isso? Então, ela tomou a decisão, né? Que a gente se conheceu no mundo, enfim. E aí ela tomou essa decisão de... Sair da igreja. Eu acho que a igreja sufocava muito, porque ali a gente tinha um compromisso praticamente diário, né? Eu fui para ajudar. Né? Então, eu sou... Eu devia ter muito trabalho. Eu sou o tipo de pessoa, e era uma igreja pequena e precisava muito da gente, tanto Perfeito. do meu primo, né? A gente se dedicava muito àquilo. Tanto é que de domingo a gente tinha um culto de manhã, eu voltava para Irajá, depois eu voltava para Barra de Guaratiba no culto à noite e voltava para lá. Na segunda-feira eu ensaiava o pessoal do vezes. louvor e depois eu voltava de novo. Imagina. E Puxadão. isso era Bem puxado. puxado. E aí com isso eu acho Com que... aquele opalão 6 cilindros. Aquele opalão 6 cilindros. Isso aí, eu falei até... Sócio do posto. Na época... Um na ano tu época comprou outro Opala só com o preço da gasolina. era baratinho, sabia? Eu lembro que eu botei um kit de gás depois, foi a pior besteira, destruiu o carro. Mas a gasolina não era tão cara naquela época, né? Não era tão caro, mas bebia muito. E aí, assim, aí eu tomei a decisão de continuar, entendeu? Aí eu fiquei bem sofrido, né? Porque eram 2 perdas em 98. Seu pai. Meu pai em fevereiro. E o rompimento do nosso namoro, mais ou menos em julho, porque agosto eu já Uns estava meses depois. Né? alguns meses depois. Então foi bem difícil. Você é jovem ainda, tinha 20, Tava 28. com meus 28, né? com aquela cabeleira.
com aquela cabeleira, caiu tudo. Exatamente. Foi ali que começou a Não, mas eu sempre cortei o cabelo assim, sempre passei máquina mesmo. É Foi a minha mesmo? salvação. Então, Era sempre baixinho. inclusive, eu vi agora na Sanspena ali, rapaz, o cara virou o Ronaldo. Eu olhei pra cara do homem assim, eu falei, caramba. E aí a ficha caiu, né? Porque ele envelheceu muito, né? Eu trabalhei contigo, lembro? Pô, cara, lembro sim, não sei. Mas eu olhei pra ele e eu fiquei assim, nossa, com o tempo passa, né? O tempo passa. Você Mas não pra tinha mim mais não- cabelo na cabeça dele? É, mas como comigo eu raspava a cabeça, então não passou muito. Então, quando o cara é fácil o cara é assim, pô, é o Ronaldo. 20, 30 anos depois, a pessoa me reconhecer, entendeu? Até porque eu sou muito público, né? Trabalho com isso. É. Mas ele trabalhou comigo. Eu achei assim engraçado. E ela fala assim: nossa, para onde tu vai? E não tem jeito, pastor. A gente vai lá para Penedo, chega lá e encontra. Vai para Itaipava, encontra. Fica ruim até pra pecar, né, irmão? Não dá, não. Todo lugar que você chega tem gente que te conhece. Exatamente. Não dá pra dar mole, não. E aí a gente se encontrou, né? A gente. Pô, uma brincadeira. Na né? verdade, Conta agora você. o Zé Conta aí. Renato aprontou, né? É. Não, mas tu tinha que contar a história do metrô, hein? Ai, meu Deus. Essa história tem a que história contar. do metrô, assim. O metrô já foi pro lado de cá, né? Porque lá do lado Não, tem não metrô. tem. O que que acontece? Essa minha tia, que mora no Catete, mora até hoje, com 89 anos hoje, ela, na época, ia para Paraguai, aí trazia quinquilharia do Paraguai, aí vem aqui para pegar umas coisas para levar para lá, que eu trouxe para vocês. E nesse dia, eu tinha vindo para o Detran, porque eu tinha conseguido tirar minha carteira de habilitação, né, toda feliz, e aí você tinha que esperar em torno de 2 horas para pegar a habilitação, né? Enquanto isso, eu fui na casa dela, ela, tem isso aqui para levar, tal, tal. Falei, tia, então eu vou lá para buscar a habilitação e volto, passo aqui e pego. Sendo que, quando eu cheguei, tinha uma bolsa deste tamanho e uma outra menorzinha e eu com uma mochila. Então, o que eu pensei? Vou ligar para o Zé Renato, pedir uma carona. Zé Renato é meu primo. E eu ponho na mala do carro, né? E eles vão para a igreja mesmo, que era uma terça-feira. E a gente subia já quase todos os dias, né? E aí eu não conseguia falar com o Zé Renato. De jeito nenhum. Eu falei, como eu vou fazer? O Zé Renato morava onde? Zé Na Renato ilha? morava na ilha. Ilha do Governador. Mas Na ele ilha, passar trabalhava no catete pra centro. pegar lá as bolsas e ir embora. Mas ele trabalhava no centro nessa época. Aí, meio que meio que ia Catete pro funcionar. centro. Meio que caminho. Cortar o Rio de Janeiro pra gente era de menos, Normal. entendeu? Era normal, porque a gente passava mesmo. Ele pegava várias pessoas no caminho, enfim. Tá certo. Então, eu não consegui falar com o Zé Renato. Falei, você é cara de pau, vou ligar pro primo dele, né? E vou... Aí que começa, que pastor. essas- Você vai essas entender bolsas todas. esse mistério aí, pastor. Então, assim, era muito mais prático eu pegar o metrô ali na Rua do Catete, que ela morava na Bento Lisboa, que é uma rua atrás, saltar na Cinelândia, pegar o ônibus direto para Barra de Guaratiba. Aí Mas carregando um monte de bolsa. Sim, mas era menos pior. Mas, ó, é importante falar que nessa época eu já tinha desmanchado o namoro, tá? Sim. E ela não me conhecia direito, né? Não tinha muita intimidade não comigo. tinha intimidade, não. Né? A gente ter se conhecido na igreja, isso foi depois desse evento. Eu puxei a corda para trás para ela contar a história, que essa história é engraçada. Vai. E aí? Então, eu falei com o Ronaldo, irmão, vai para o culto hoje? Ele falou assim, vou sim. Eu falei, se incomoda de me dar uma carona? Não me incomoda não, você tá onde? Eu falei assim, eu tô no Catete. E fica onde o Catete? Eu falei, Catete perto da Glória, caminho, perto do é nada. centro. Para o pastor entender, eu trabalhava na Sunshine Veículos nessa época, em Irajá. Em Irajá. Né? Depois a Sunshine foi para o Recreio, mas nessa época eu já visitava o Projac, né? E lá teve a ideia de me puxarem para a Honda, como eu te falei. E aí nessa ela me ligou, né? Mas eu estava em Irajá. Caraca. Tava em Irajá. Contramão total. E eu não sabia Não, onde a ele volta estava. É absurda. Mas eu falei para ela, o metrô é rápido, chega aqui rápido. Mas eu não sabia onde ele trabalhava, não tinha intimidade, né? E aí ele falou assim, não, mas eu não sei onde é Catete. Você não pode vir para cá? Eu falei assim, aonde você está? Aí ele responde, eu não sei onde é Irajá. Eu estou em Irajá. Aí eu falei assim, passa metrô? Ele falou, passa, tem um metrô aqui. Aí desci a Rua do Catete, entrei no metrô e perguntei como é que eu fazia para ir para Irajá. Uhum.
Naquela época, você saltava no Estácio, fazia transferência para a linha pra trem, 2. Isso, linha 2. Eu fui levada para dentro do metrô. Você não... Não, você não anda no metrô. Dependendo da hora que você tá lá. flutua. 4 horas da tarde. É. Gente, eu fui levada. A multidão. E aí, assim, eu com aquelas 2 bolsas e mais uma mochilinha. E você sempre foi fininhazinha, magrinha desse... Não. Ela fez bariátrica. Eu cheguei a pesar 100 quilos. Caramba! Fez bariátrica. Então, eu já Mas a multidão tem capacidade de carregar você. carrega todo mundo. Agora, na hora que a gente ficou meio confuso aí, né? Aí fomos para a Central, aí ela virou assim, não, eu não entendo nada de metrô e de trem, cara, não entendo. E aí ela entende mais. Aí soltamos na Central e fomos para ao outro lado, assim, que tu pega para vir daqui para Tijuca, né? Rapaz, o metrô abriu. Quando eu olhei, olha, dá medo, dá medo. Muita gente, eu fiquei parado. Se eu vim para cá, eu tomava uma trauletada. Eu imagino que ela passou nesse dia. Então, assim, eu fui espremida ali, né? E falando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Enfim, saltei na estação de Irajá, perguntei para uma moça que saltou junto comigo, como é que eu fazia para ir para Monsenhor Félix 1154, é isso? Acho que era isso. Aí ela falou assim, a senhora pega aqui o 712 que vai deixar a senhora na porta. Ainda pegou um ônibus. Pegou um ônibus. Aí, Mas precisava mesmo? Precisava. Mas a Monsenhor Félix é grande, né? É grande. E aí, assim, ela, em vez de falar pra mim, ó, só atravessar a rua tem um ponto aqui, não, ela me fez andar assim, ó, vai com ele 2 milhas, né? Em vez de uma, vai com ele 2 milhas. Ela foi comigo 2 milhas até o ponto do ônibus. Quando veio o 712, que eu olhei, Abarrotado. deu vontade de voltar pro metrô. Eu falei, como é que eu vou entrar com essas bolsas e saltar? Enfim, eu entrei, falei com o motorista, entreguei, na época era aquele tiquezinho, né? Entreguei para ele, perguntei se eu podia ficar ali na frente mesmo. Me deixou em frente à Sunshine, saltei, aí você, né? Da jornada chegou. E aí fomos para Barra de Guaratiba, conversando, foram mais outros irmãos no carro, né? A gente aí falando, a gente vai ter o culto da juventude, e sempre que a gente reúne para comer uma pizza, ou a gente faz uma comunhão na casa de um irmão, tal, mas eu nunca te vi lá, você não vai? Eu falo, não, geralmente eu trabalho, saio do plantão, vou para casa, e de casa pro plantão, do plantão para casa e de casa para a igreja, e essa é a minha vida. Uma rotina. E era bem legal, não te cortando, era bem legal porque a gente reunia a juventude lá, a maioria moravam no Grumari. Interessante, tu passa no Grumari, tu vê aquela mata ali, né? Tu vê uma mata, tu não vê nada ali de casa, né? Sim. Ali atrás existe um bairro, cara. Caramba. Ali tem várias casas ali, muitas casas. E ali tinha uma juventude muito bacana, eu tenho um carinho muito grande por eles. E como Barra de Guaratiba fica do outro lado ali daquela montanha, né, daquele morro, você sobe aquele caminho e você sai em Barra de Guaratiba, né? Eles congregavam com a gente lá, essa juventude. E a gente fazia essa ideia da pizza, aquela coisa toda. E tudo que a gente podia fazer para tirar eles dali, e ir para um restaurante, ir para um... a gente convidava. Acabava que não eram todos que podiam ir, até por conta de valores, essas coisas. Financeira. Condição financeira. Enfim, vamos encurtar. Nesse tempo, né, isso foi numa terça-feira, quando chegou no sábado, teve o culto jovem. E aí o Zé Renato virou para mim e falou assim, vamos comer uma pizza com a gente, porque a juventude toda, o pessoal tá indo, não sei o quê. Eu falei assim, não sei se eu vou, porque amanhã eu tô de plantão, isso era a véspera de eleição, né? E ele falou, bom, vai ser legal, tal, a Rose vai, Alex, enfim. Falei, tá bom, então nós vamos. E aí, quando chegou no Grumari, Alex e Rose desceram. Foi todo mundo pulando fora do barco. Na verdade, eles estavam já armando... Só para sobrar vocês. Exatamente, porque eu não tinha namorado e o Ronaldo também não tinha, e ele era uma pessoa que não sabia ficar sozinha.
E Eu aí não o sei Zé ficar Renato resolveu unir. Não consegue fazer nada direito sozinho. Não, Tem que eu não consigo ficar sozinho. tem que ter uma Não consigo. companhia. Tem que ter alguém comigo. Não, gosto Não de é ficar bom que sozinho. o homem fique só. Fique só. Exatamente. Não, eu não gosto mesmo. Eu não gosto de ambiente com muito silêncio. Deus sozinho. concordou com isso desde Adão. E aí, muitos ou poucos meses depois, vocês casaram? 3 anos depois. 3 anos, 3 não. anos depois. 2 namoramos anos 3 e anos. pouquinho Namoramos depois. 3 anos, é. Nós começamos a namorar em outubro de 98 e casamos em novembro de 2001. Mas, assim, eu sempre fui muito respeitador. Até porque a gente estava fazendo a obra do Senhor naquele lugar. E na minha vida sempre eu aprendi isso com meus pais, né? Eu fui na casa dela, pedi o consentimento aos pais dela, né? Seu Carlinho, falecido. E aquele homem me viu como um filho. Legal. Me viu como filho em pouco tempo. Porque eu sempre respeitei. Eu falei uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Eu cheguei perto do seu Carlinho e falei: seu Carlinho, eu só tiro sua filha daqui se eu der igual ou melhor. E ele viu essa sinceridade no meu coração, né? E assim, nós casamos, onde eu te falo que foram muitas lutas, porque quando nós começamos a construir a casa em Barra de Guaratiba, ele nos ajudava muito a carregar azulejos, aquelas coisas todas, porque eu trabalhava em Irajá, né? Lembra? E a casa sendo construída em Barra de Guaratiba. Então, Vocês, quando casaram, foram morar lá. fomos morar lá. E aí a gente construiu a casa. Nós temos uma casa lá, está alugada. E, assim, infelizmente, seu Carlinho, nesse meio termo aí do meu casamento, a gente Foi um ano difícil, porque meu pai, nós descobrimos um câncer de pâncreas nele, já avançado, com metástase no pâncreas. Pâncreas não, no fígado. O câncer foi no pâncreas, com metástase no fígado. Então, assim, em 5 meses, meu pai definhou. E faleceu. Mas Estava ainda... quantos anos quando descobriu essa enfermidade? 58 anos. Novão. Tinha acabado de fazer 58 anos. Novão. Pensa num homem E era o maravilhoso. caçula da família. Poxa, que triste. Então, assim... A gente teve que antecipar o casamento. Né? a gente antecipou o casamento. O médico falou, olha, se você quiser a participação dele, vocês antecipam o casamento, porque ele não passa desse ano. Caramba. E ele- deu em torno de 5 diagnóstico meses. muito horrível. É né? muito Duro, cruel. né? O É câncer muito- de é muito pâncreas cruel. é um dos piores cânceres que tem quando é corpo, né? Eu acho que o cabeça ainda dá para tirar, alguma coisa assim. Então, já tinha metástase. É que onde ele aparece, eu sou leigo no assunto, mas são áreas muito vamos dizer sensíveis, assim, difícil acesso. Para criar metástase é muito fácil, né? É. Não tem resistências ali, né? Exato. Então, começa a contaminar logo outros órgãos e aí se torna difícil a cura. E o pâncreas, assim, ele não dá muito sinal. Né? Começou no fígado, né? Não, começou no pâncreas. Começou no pâncreas e foi pro E fígado. foi pro fígado. Mas aí eu fiz questão da participação dele no nosso casamento. Tanto é que a gente casou, a casa ainda não estava terminada, faltava bastante coisa ainda para ser comprada, a gente caiu para dentro da casa assim mesmo. Casamos para a participação dele. Ele morreu dia 31 de dezembro. 1 mês e meio depois. Por que nós pouco o casamos. médico não erra. Quando ele falou, olha, ele não passa desse ano. Ele morreu dia 31, ficou marcado ali, Que o coisa, último dia do ano. Mas ele participou. Nós casamos 15 de novembro e ele participou com muita dificuldade, mas a gente via a alegria dele Legal. pelo fato da gente ter casado. E vocês continuaram firmes com o Senhor Jesus Sim. durante todo esse processo, Todo esse processo. até os dias de hoje, graças a Até Deus. esse processo. Aí houve o fechamento da igreja, por conta da dificuldade que eu lhe falei, e o pastor Wagner falou assim, Roseli, nós viemos para a Barra de Guaratiba só para trazer o Ronaldão para você. Lembra disso? Foi incrível. Verdade. Só que aí veio uma responsabilidade no meu coração, no coração dela, do fato das pessoas da igreja. Imagina uma igreja fechar. Ainda mais ali num local de praia, né? A gente ficou com muita dificuldade, assim, muito preocupado com as pessoas que ali congregavam, né? E aí a gente começou a fazer reuniões de oração na casa da irmã, né? Na casa da irmã Graça, não a conhecia,
Fiquei sabendo dessa reunião de oração porque a gente reuniu o povo. Eu senti meio que responsável daquelas pessoas por não ter mais a igreja, tu tá entendendo? Eu vim com o pastor e fiquei. E eu fiquei meio que me cobrando isso. E aí eu falei para Roseli, você é nascido aqui, vamos reunir esse pessoal na casa de alguém aqui dos irmãos, a gente faz oração, a gente lê a palavra, a gente canta louvor, mas a gente ficou sem pastor. E aí a gente conheceu essa irmã Graça lá, fomos convidados, né, numa reunião de oração na casa dela, foi quando a gente conheceu o pastor Edequias, que foi o homem que fez o nosso casamento, o pastor que fez o nosso casamento. Apresentou nossas filhas. Apresentou nossas filhas, né? E foi assim um homem maravilhoso com a gente. Conseguimos reabrir a igreja no mesmo lugar que foi fechada. Certo. E lá ficou a Batista Nova Jerusalém, em Barra de Guaratiba. Aí está. E aí continuou a obra lá. Graças a Deus. Aquilo. Bom, vocês hoje estão com 23 anos, 23 quase anos 24 anos de casados. Mas nos últimos tempos vocês enfrentaram uma dificuldade muito grande, que foi a sua enfermidade. Sim, Lúpus, sim. foi isso? Como é que foi isso? Como é que se desenvolveu? E porque você já tinha essa enfermidade antes? Não. Ela foi desenvolvida? Isso, eu em 2005 fui diagnosticada com tiroidite de Hashimoto, que já é uma doença autoimune. Isso. Junto com uma fibromialgia, né? Que foi assim, quando começou aquela, né, coisa de fibromialgia, tal. Enfim, levando a vida, né? Fazia medicação, coisa que conseguia sobreviver, né? Vamos empurrando, vamos vivendo. Uhum. Quando foi em 2023, eu fui transferida num hospital de Campo Grande para na Barra da Tijuca. E aí, um ano de 2023 todo trabalhando, né? Dezembro tirei férias, janeiro eu voltei. Finalzinho de janeiro eu fiz uma dobra de plantão e nessa dobra eu fui levar uma paciente para fazer um exame. Então, quando eu e o maqueiro retiramos a paciente da mesa da tomografia e voltamos com ela para a maca para retornar para o quarto, eu senti as minhas costas estalar. E aí fui para casa, né? Chegar em casa eu tenho um remedinho que infelizmente a gente da área da saúde é assim, a gente cuida de todo mundo, mas da gente. E fui para casa, né? Tomei um banho, tomar um remédio, vai melhorar, tal. Enfim, não melhorou. E aí eu estava em pé para fazer a cirurgia da vesícula. Falei, vamos juntar o útil ao agradável, né? Fazer a cirurgia da vesícula, 15 dias de licença, vou descansar a coluna, vai melhorar. Só que não melhorou, piorou. No dia da cirurgia, eu pedi para a médica que estava de plantão, pelo amor de Deus, dá minha alta, que eu quero ir embora para casa, que eu já não aguento de dor. E ela, você vai para casa com dor, já tinha feito Tramal, já tinha feito Bextra, todas as medicações que podiam ser feitas. E a dor não melhorava. Aí fui para casa, cheguei em casa, né? Descansando, aquela coisa toda. Bom, vamos devagarzinho, vai melhorar. E a dor só piorava, só piorava. Nessa época, a minha filha estava namorando um rapazinho e aí eles terminaram o namoro. E como tinha sido o primeiro namoradinho dela, ela ficou assim, muito chorosa. Uhum. E aí o Ronaldo teve a ideia de ligar para a Brenda, que é uma amiguinha dela, que estudaram juntas e tal, para a Brenda ir lá para casa, para dar uma força, né, tal. E foi aí que houve o convite para a gente ir para Maranata. E eu muito debilitada, chegamos na Maranata, e aí que eu falo que é uma igreja muito acolhedora, porque eu bebo muita água, então eu tinha muita necessidade de ir ao banheiro. Uhum. E eu andava me escorando nas cadeiras.
Era muita dificuldade. Porque já tinha passado os 15 dias da licença da vesícula e eu continuava com dor. Muita dor, né? E aí eu não tinha ainda o diagnóstico, mas o meu corpo inteiro doía. Caramba. Eu não podia fazer um rabo de cavalo, que a minha cabeça doía. Meus cabelos agora estão crescendo, mas isso aqui na frente tudo caiu. Caramba. Fiquei com buracos assim. Emagreci em torno de 11 quilos, né? Nesse Chegou a 5 meses, né? Chegou a 47 quilos. Cheguei a 47 quilos, né? Eu já sou bariátrica, né? Quando eu fiz a cirurgia foi em 2012, eu já tinha perdido 45 quilos. E aí Por eu conta tava dessa cirurgia da da bariátrica, né? Mas então aí eu tinha era o em esperado, torno- era o sim, normal, então. né? Então eu tinha em torno, na época, de 58 quilos, fiquei com 58 quilos, né? Tava bem e tal. E aí eu comecei a perder muito peso, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Era uma dor, assim, que eu achava que eu ia morrer. E tinha horas que eu pedia a Deus para morrer. Porque eu não aguentava, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia fazer nada. E aí, assim, uma pessoa que é muito ativa, se para, né, a cabeça começou e eu comecei a ter crises de ansiedade, né, eu comecei a ter enxaquecas, eu comecei a ter coisas que eu não tinha. E aí, nós fomos visitar a Maranata. No primeiro culto, passou no telão o curso Casados para Sempre. Legal. E nós sempre tivemos vontade de fazer esse curso. E aí eu falei para o Ronaldo, vamos fazer? Ele falou, mas você vai aguentar? Eu falei, Deus vai me dar forças. Boa. E aí nós entramos no curso, fizemos a inscrição e eu falo que a Maranata é muito acolhedora, porque quando eu fui fazer a inscrição, a irmã Sandra, que é a responsável, junto com... Não é Sandra, não. É a Andréia. Andréia do Sérgio. Ela orou por mim. E me deu um abraço. E assim, a Maranata inteira só faltava me carregar no colo. Porque quando eu levantava para ir ao banheiro, sempre tinha uma irmã, quer uma ajuda? Quer que eu vá ao banheiro com você? Vem, eu te ajudo. Cara, que gente, legal. era A um Maranata carinho. de Campo Grande foi a estrutura que a gente precisava, pastor. Amém. Verdade. Depois de Olha, toda essa história que você Sinceridade, eu pensei de perder a minha esposa. Eu não sabia o que fazer, como começar, da onde tirar força. A igreja de Campo Grande, a Maranata de Campo Grande, ela realmente fez toda a diferença nesse processo Fez. que a gente atravessou, que foi muito difícil. Graças a Deus. Porque muito assim, difícil. a gente estava meio que frio, né? Porque a gente estava numa outra denominação e a outra denominação tinha a guarda do sábado, né? E o Ronaldo não podia guardar e aí a gente começou a esfriar, né? Ponto de não orar mais e, né, nem frequentar a igreja e as meninas, não quero ir, não se enquadravam. E eu louvo muito ao Senhor, sabe? Porque Ele nunca nos abandonou, nunca, nessa trajetória Amém. toda. Glória a Deus. E eu falo que o amor de Deus na minha vida, pela minha vida... Sabe aquele primeiro amor que você entra na igreja e você tem vontade de ficar? Tudo, né? Foi o Você que tem nós vontade de encontramos ler, na Maranata, porque domingo mesmo eu falei, não dá vontade de sair de ir daqui. embora. Eu fui na conferência dos jovens, Que legal. eu fui sexta, fui sábado, e olha que eu trabalhei, hein? Eu saí do trabalho correndo para lá, fui no domingo de manhã, fui no domingo à noite. Eu falei para ela assim, no domingo à noite, que terminou, eu falei assim, eu não tenho vontade pena. de ir embora. Que pena que acabou. Não dá vontade de ir embora. Tu tá entendendo? É algo muito diferente, pastor. bom. Eu Graças a sinto Deus. na Maranata hoje, eu junto com a minha esposa, eu sinto algo assim muito diferente. E olha que nós passamos por 3 igrejas, como eu contei para o senhor, Muitas experiências. mas quando a gente entrou no primeiro dia, que eu entrei dentro da igreja, primeiro que ela é linda, né? É linda. Ela te dá
Visualmente ela te dá... Mas não foi só isso. O povo, a igreja em si, é um carinho, é um acesso ao pastor fácil, sabe? Lá nós temos o pastor Rômulo, temos o pastor Maurício, o pastor Mário. É o que faz a diferença ali. Os Marcelos. Não é o CNPJ, são os CPFs. Lá tem o Silvério, nós temos os diáconos, que eu não vou lembrar o nome de todos, mas olha, é um carinho. São muito carinhosos. É um carinho. Né? O senhor sabe. São certeza. O senhor sabe. E assim, eu encontrei a minha família. Que legal. Nós encontramos a nossa família. Que benção. Porque hoje eu posso dizer para o Senhor, eu vou feliz para a casa do Senhor. Amém. Eu vou feliz. Isso nos E ajuda. disputa o estacionamento, não tem que chegar cedo. É verdade. Aí esse processo de enfermidade, ele chegou ao fim? Sim. Né, nós... A vigília, né? Na verdade, eu fui diagnosticada com lúpus no final de maio. Né? Do ano passado. Do ano passado, de 23. E aí foi na época do curso Casados. E nós, nesse curso, tinham 5 turmas. E eu orava ao Senhor e eu falava para o Senhor, Senhor, eu não quero tomar o hidroxicloroquina, que é a medicação utilizada para a maioria das doenças autoimunes. Não é possível que não tenha um outro caminho, um outro tratamento. Desculpe, eu sou leigo, tá? Por que não? Ele causa alguma consequência? Ele utilizado a longo prazo, ele pode causar lesão de retina, de fígado e de rins. Ou seja, ele te cura de uma coisa e pode gera outras lesões. Gerar outras lesões, né? E tinham 5 turmas do Casados e o Senhor me levou justamente para a turma da Glaucier e da Renata. As duas têm doenças autoimunes. Isso. E a Renata faz um tratamento alternativo chamado Protocolo Coimbra, que é a base de minerais, ômega 3, própolis, vitamina D, né? E eu mergulhei de cabeça. E aí, assim, as dores no início foi bem resistente. A doença se manifestava na coluna? Então, no meu caso, foram nas articulações. As suas dores na coluna eram ligadas a... Exatamente. Quando eu comecei com a dor na coluna, já era a manifestação do lúpus. Mas como eu sempre tive dor na coluna, né? Não tem um profissional de saúde que não tenha. Que gera isso, com certeza. Né? Achei que fosse pelo carregar o peso da paciente. Mas, na verdade, já era a manifestação do lúpus. Que, na verdade, era propósito do Senhor. Porque, como nós estávamos meio que frios na fé, aconteceu comigo assim, mesmo eu em dificuldade de andar, eu não me entregava. Eu descia a rua, eu ia fazer a minha unha, e a manicure que eu fazia a unha, ela e a mãe dela são, né, da igreja. Então, nesse dia, ela falou comigo assim, Rose, eu e a minha mãe estávamos orando e oramos por você. E minha mãe te viu caída no chão. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor? E eu falei para ela, não tenho. Ela falou, então, bota o teu relógio para despertar e vai orar na madrugada, porque Deus quer falar contigo. E aí, assim, eu fazia plantão à noite, né? Eu ainda não estava 100%, né? Opa, caramba, me perdoe. Ok, sem problema. 100% diagnosticada. Fica tranquilo, pode continuar. Tem uma toalhinha dentro da minha bolsa, se quiser. A gente tem papel ali. E isso foi numa quinta-feira. Quando foi no sábado, eu liguei para uma tia minha, que também é cristã, e Deus tomou ela de uma forma que eu chorava. Eu chorava conversando com ela, aquele choro.
que você soluça, que vai te limpando, que não sei. E ela orando, ela falando, Desculpa, irmão. Senhor, assim como tu fez com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, faz com a tua filha. Sem entender nada. No domingo, nós fomos para a igreja, né, para o culto. Chegamos lá, veio um pastor, se eu não me engano, era de Jacarepaguá. Eu não vou me recordar o nome, mas a palavra que ele pregou. Ezequiel 37, Perdão, o tá. Vale dos Ossos Secos. Foi o pastor Encaixou Emanuel? tudo, né? Pastor Emanuel, jovem ainda? Foi um rapaz jovem, Emanuel, de possivelmente. cabelo, acho que encaracolados de lado, se eu não me engano. Cabelo, usa óculos. Isso, pastor Emanuel. Não vou me lembrar o nome. Enfim, na terça-feira, nessa época eu já estava fazendo fisioterapia. Eu saindo da fisioterapia, era por volta de meio-dia, chamando o Uber aceitava e cancelava, aceitava e cancelava. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir andando para pegar uma outra condução. Quando eu fui andando, eu precisava atravessar uma rua, eu parei, porque carros estavam entrando. Nisso veio um rapaz na minha direção, com um saco plástico cheio de potes de biscoito. Ele parou e falou assim, moça, pode comprar um biscoito para me ajudar? E eu cheia de dor. E eu falei, não, meu filho, eu não posso, desculpa, eu não posso. Mesmo porque eu não tinha um centavo dentro da bolsa, né? E eu ia atravessar a rua e ele, senhora. E aí eu olhei para trás. E aí ele virou para mim e falou assim, posso fazer uma oração pela senhora? Aí eu me assustei. Inesperado, Quem que né? para alguém no meio da rua e fala que Deus quer que ore por você? É. Na verdade, eu achei que eu fosse ser assaltada. Então, ele falou assim para mim, feche os seus olhos que eu vou orar pela senhora. Então, eu abaixei a cabeça, botei a mão na minha bolsa, né? E não fechei os meus olhos. Com medo, né? Porque, assim, eu já não tinha mais aquela intimidade com Deus que eu tinha antes. Eu estava fria na fé. Sim. E Deus falando comigo e eu sem entender. E aí ele começou a orar. E a oração. Senhor, como o Senhor fez com Ezequiel, toca na tua filha. Como o Senhor fez no Vale dos Ossos Secos, toca nos ossos da tua filha. Caramba, hein? Naquele momento eu entendi O Espírito Santo estava guiando essas orações todas. o que Deus ele estava querendo, né, falar. Sim. E ele ali, Deus usou ele assim grandiosamente. E ele falou para mim, o Senhor pede para te falar que ele tem uma grande obra na sua vida. Ele tem obra na sua vida, na vida da sua família. E Deus tem pressa. Deus há de levantar levitas na sua casa. O Senhor vai fazer um mover que a irmã não vai entender. Glória a Deus. E eu, né, me despedi dele e ele não conseguia parar de orar. E até que o Senhor falou comigo e assim eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Compra o biscoito. E aí eu falei, compra um biscoito? Com que dinheiro? Eu não tenho um centavo. Compra o biscoito. E aí eu perguntei assim, quanto custa o biscoito? Ele, R$10. Falei, só aceita Pix? Ele falou, aceito. E aí eu peguei o telefone, né? E fui olhar, R$7,41 na minha conta. Nem no Pix não dava. Aí eu falei, não é Deus que está falando comigo. Pô, Deus não sabe quanto eu tenho na conta? Você pensou, né? Mas a voz novamente voltou e falou assim, o dinheiro que seu esposo te deu. O dinheiro que meu esposo me deu, sim, dentro da bolsinha marrom.
E eu realmente tenho uma bolsinha marrom que eu boto remédio, boto alguns dinheiro. E mas tem um não trocado tinha, lá. né? Não me Aham, lembrava. sim. Realmente, o Ronaldo tinha vendido lá, estourou uma bolinha, ganhou R$ 200, me deu 150 para cada uma das meninas. E aí eu peguei, né? E não achava o dinheiro, e eu abri a bolsinha, joguei tudo dentro e tava ali os R$ 100. E aí eu... Que sabor tem o biscoito? Aí o garoto, coitado, começou a tirar e vendo... E aí a voz veio e falou assim, compra todos os biscoitos. Caramba, agora não era só para comprar um, era todos. Aí eu falei assim, todos os biscoitos? Aí eu virei pro menino e falei, filho, quantos potes tem de biscoito? Ele falou, tem 9 potes. Aí eu, ai meu Deus, meus R$ 100, né? Foi A gente embora. dá briga com Deus, né? E aí eu falei, pode botar tudo dentro do saco, eu vou levar. Aí foi ele que olhou para mim assustado. A senhora vai levar todos os biscoitos? Eu falei, sim, Deus está pedindo para que eu leve todos os biscoitos. Gente, aquele menino levantou e ele começou a glorificar o nome do Senhor. Que legal. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus, obrigado, Senhor. E aí eu que não estava entendendo nada. Aham. Aí ele, irmã, a senhora não sabe. Eu sou missionário, como eu lhe falei, meu nome é José Carlos, o mesmo nome do meu pai. Ah, que legal. E eu sou missionário da Assembleia de Deus de Ucrânia. E o Senhor falou comigo que Ele ia me enviar para uma missão em São Paulo. Mas eu não tinha o dinheiro da passagem. E Ele falou para mim que Ele iria providenciar. Então ali eu tive a certeza que era o Senhor falando comigo. Legal. E daí para frente, eu tive o diagnóstico do lúpus. Nós entramos no Casado para Sempre. E em outubro teve a Semana do Avivamento. E eu pedi ao Senhor que eu queria ir nesta semana, que Ele me ajudasse, porque eu precisava desse avivamento. E fomos. Na quinta-feira, eu já estava de um jeito que eu já não aguentava ficar sentada na cadeira de tanta dor. E o Ronaldo ainda perguntou, você quer ir embora? Eu falei, não, vamos terminar o culto. Terminamos o culto, fomos para casa. Na sexta-feira era o dia da vigília. E eu queria muito ir na vigília. E aí eu fiz a minha unha. Eu fui no centro de Campo Grande. Eu resolvi o problema de remédio da minha mãe. Eu entrei na farmácia, eu comprei uma injeção de Diprospan, que é um corticoide que ajuda nas dores, e fui para casa. Cheguei em casa, né, vi almoço, aquela coisa toda. Quando foi 4 horas da tarde, eu olhei no relógio e falei, eu vou descansar um pouquinho, senão vou conseguir ir na vigília. E aí eu deitei, eu tenho um relógio na cabeceira, eu olhei, eram 4h09. Não fiz a injeção, vou deixar para fazer quando eu acordar. Quando foi 5h17, eu acordei, levantei e estranhei. Eu não estava com dor. E eu não tinha tomado remédio, eu tomava Tramal. O Tramal, ele ajudava na dor, mas ele não parava a minha dor. E eu estava sem dor nenhuma. E aí eu fui na minha tia, levei os remédios dela, voltei para casa, organizei os uniformes. O Tramal é uma medicina... É um medicamento... Para dores intensas, né? Ele é um psicotrópico bem forte, né? Ele é a base de... O Tramal é Tramadol, né? É uma medicação utilizada para dor... Muito forte. Intensa. Ele, abaixo da morfina, é o segundo, porque vem o Nubain, morfina, Nubain, e aí o Tramal. Era o que eu usava, né, para dor. Aliviador. E era de 8 em 8 horas. E estava igual água, né? Você tomava e não adiantava nada. Tomava e melhorava Tanta um pouco, dor que ela sentia. mas não passava. E aí
eu arrumei a roupa, né? A roupa já para o domingo, porque a gente ia chegar no E com aquela sábado expectativa de manhã. que a qualquer momento a dor vai voltar, né? Porque como assim a dor não tá? Era dessa forma. Né? E aí, assim, eu falei, meu Deus. A igreja toda assistiu a como ela entrava. O pessoal, Exatamente. E aí, nesse dia, nós fomos para a vigília. Eu cheguei na vigília andando normal, Bem, bem, uau. sem dor nenhuma. E sem entender também. Sem entender dor e também. sem entende? E eu mais assim, ainda. a igreja sem entender nada também. Gente, como assim? Ela ontem entrou aqui, ela não estava aguentando de dor sentada. A igreja toda ficou olhando. E a gente, assim, eu já sentava lá na frente. Quando a gente chegou, a gente sentava lá atrás, que era para andar o mínimo possível. Uhum. Depois a gente foi indo lá para frente. Por quê? Porque eu tinha tanta sede da palavra, né, que eu não queria. Porque alguém levanta, Distração, você olha. né? Alguém, você olha. Então eu já sentava na segunda fileira ou terceira para a gente ficar ali de frente Perfeito. para as pregações. E nesse dia eu entrei pela porta lateral, né? E já fui ali para o nosso lugarzinho. E a gente começou a vigília, né? E eu dançando e ninguém entendendo nada. Quando E eu também não. a gente teve um intervalo que a gente foi para um lanchinho, um O coffee cafezinho, breakzinho, né? que tem. O pastor Rômulo veio falar comigo. Roseli, você tá bem? Eu falei assim, tô. Eu notei que você entrou normal E tá na animadona. igreja, tá dançando a vigília toda, tal. Aí eu contei para ele, né? Ele falou, não, mas isso a gente tem que dar esse testemunho, né? Porque do nada, né? Literalmente da noite pro dia. Do dia para noite, na verdade, E a né? gente ficou também pensando, será que é da medicação? Porque eu conversava com ela, pô, será que você não está efeito da medicação? O protocolo E aí foi o segundo Coimbra, dia, né? e foi Tá o terceiro dando certo, dia, foi né? o quarto dia, e o quinto dia, e ela... E sem dor. Continuou sem dor. Sem dor, né? E aí, quando eu fiz os exames, né? Constava lá, eu fui diagnosticada por 3 reumatologistas. Os 3 confirmaram o lúpus. E aí... É comprovado isso. Lógico. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu tomo posse da minha bênção. Mas eu preciso ver Isso. no papel, Nos exames. né? Sim. E até nesse dia da vigília eu falei isso, irmãos, eu creio na minha cura. A fé mas, não tem medo da né? Da comprovação. Exatamente. comprovação. Exatamente. Então, assim, quando foi em janeiro, eu comecei com o quadril esquerdo doendo. Aí o Ronaldo ainda falou, será que está voltando? Eu falei, não Porque tá a todo voltando. momento eu ficava preocupado. Não é a porque foi dor um processo do lúpus, difícil, né? é uma dor diferente. Mas até então você não tinha comprovação médica. Já tinha? Não, do lúpus eu já tinha, né? E já tinha tido a cura. Mas quando chegou em janeiro de 24, o quadril começou a doer. E aí eu comecei a mancar. E eu falava para o Senhor, tenho certeza, Senhor, que o Senhor me curou. E eu via que tudo aquilo que eu passei, né, durante um ano não foi em vão. Foi a estratégia que o Senhor usou para que nós fôssemos para os pés dele novamente, voltássemos ao primeiro amor e conhecêssemos a Maranata. E tudo aquilo que o José Carlos falou para mim, né, Deus falou através dele para mim, está se cumprindo. Amém. Porque ele falou para mim, o Senhor manda te dizer que a enfermidade que lhe acomete hoje, ele está permitindo. Mas que da mesma forma que veio, ele vai lhe curar. Então, eu não entendia nada no começo, né? E muitas vezes, indo ali na frente receber orações, eu fechava os meus olhos e falava para o Senhor, eu não peço que me cures, mas que me ajude a passar.
porque era uma dor desesperadora de pedir ao Senhor que me levasse. E o interessante é que ela sentia muitas dores, mas a disposição de ir para o culto ela tinha. Ela não perdia uma. Nós fazíamos o pacto às quinta-feira, né? E ela Domingo, esforço, manhã e noite. mas era muito esforço. E era o Era pequeno muito grupo. Eu não sei se fosse comigo eu aguentaria, não. Ela ia sofrida, ela ia sentindo dor, ela ia se arrastando, mas ela ia. Eu ia. Amém. Ela ia. E o impacto na família dessa cura? Então, a maioria da nossa família é católica, né? Mas, assim, a família do meu pai, eles realmente viram, né, como eu fiquei e como eu estou hoje. Então, eles viram que realmente eu fui curada. A família da minha mãe já não acompanhou muito, Certo. né? Porque nesse meio tempo, a gente mudou de Barra de Guaratiba para Campo Grande. Sim. Isso. E era o que eu pedia ao Senhor. Suas filhas, porque suas filhas acompanharam de Sim, perto sim. esse processo. Elas, né? Eles perceberam o mover de Deus. Isso assim, foi muito difícil também com as nossas filhas, né? Porque impactou muito elas, Sim, né? porque isso tudo traz desdobramentos na sua vida comum. Né? Sim, Por e mais não- simples que... Isso também abalou o ânimo, né? Porque quem sente dor, quem é que fica bem? Ninguém, né? Ninguém. Então eu conversava com as meninas, olha, tenha paciência com a sua mãe está doente, é uma doença séria. Então foi um processo muito difícil, muito difícil. Foi. Tanto para ela, que sentia a dor, né? Mas pra quem estava em volta. Como para a família, para nossas filhas. E assim, a gente foi com a ajuda de Deus, a família Maranata Campo Grande, rapaz. Amém. É onde eu te falo que quando nós não estamos congregando, né? Como ela disse, a gente estava frio na fé. Não sei o que seria da gente se a gente tivesse daquela forma que a gente se encontrava com uma situação dessa que a gente passou. Entendeu? Porque era uma palavra de carinho o tempo todo, os irmãos ligavam, olha, está precisando de alguma coisa. E quando ela entrava, às vezes, com muita dificuldade, vinha uma irmãzinha, pegava ela pelo braço, levava ao banheiro. Só faltavam me pegar no colo. Só faltavam. Entendeu? Então, assim, Mas era uma amor- situação difícil, pastor, mas eu A agradeço gente muito. teve Apoio. um suporte. Teve uma família. Teve um né? suporte, teve uma família. Amém. que... Glória a Teve Deus uma por família, isso. teve uma Glória a família. Deus. Teve, não, temos, né? Temos. porque isso aí agora não se apaga. Não mais. Isso não se É apaga. E o que eu verdade. acho mais impressionante lá, que quando tem uma conversa, um bate-papo, né? Ele fala assim, quantos anos tu tem de Maraná? 30 anos. Eu olho pra cara, oi? 25 anos. É a turma muito antiga ali. Não é isso? E às vezes eu assisto um podcast aqui, né? Até o Alan falou, eu tenho 20 e poucos anos. Aí, caramba, rapaz. E a gente fica, né, feliz por isso, né? Isso. A gente fica feliz por isso. Tem gente muito antiga na Tem, igreja. lá no Encontro com Deus, são, então, são rapaz. crentes raízes, né? Lá no Encontro com Deus, a gente encontrou muitas pessoas do Caleb, né? Isso. E tu pergunta quantos anos tem, mas é negócio de 20, 20 e tantos, Foi né? um grupo de louvor lá em Jacarapaguá esse domingo agora que o apelido dele virou Jurássicos, né? De tanto tempo que eles fazem parte da Maraná. Aí. Nós somos Jurássicos. Olha aí. Eu acho isso legal, porque você vê, eles encontraram a família. Isso. E o que eu posso dizer para o senhor hoje? Nós encontramos uma família. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Nós estamos muito legal. felizes mesmo, muito. Glória a Jesus Assim, por isso. Glória a Deus que levantou pessoas, tem sustentado a igreja ali em Campo Grande. Pastor Rômulo é um pastor muito querido, muito Amor, amado. pastor Rômulo. Há um amor de pessoas junto com a Zazá. Zazá. E todas a liderança, os demais pastores ali, são tudo gente de Pastor Deus. Maurício tá lá, né? São pastor Maurício. sim. Pastor Mário, Pastor muito Mário. querido. Isso, são pastores muito queridos, gente de oração, comprometido Sim. com Deus. E E aí eu ainda fui- existe lugares, Sim, igrejas sim, sérias Sim, sim. que leva a Deus a sério É verdade. e que vive esse amor em comunidade que é muito bom. E eu É louvo a verdade. Jesus pela Maranata. É verdade. Com certeza deve haver outras igrejas assim. Mas a gente fala da Maranata porque é a igreja onde nós estamos,
Eu já estou aqui com a minha esposa, com a minha família. Esse moleque nasceu na Maranata. Eu tenho 35 anos de vida e 35 anos de Maranata. Glória a Deus. Legal. E o meu filho mais velho chegou aqui, tinha pouquinha idade, né? 3, 4, 5 anos. 5 anos. E desde então, desde que chegamos aqui em 1990, tem sido essa experiência diária, mensal, anual, de você ter irmãos, pastores que te abençoam, que são boca de Deus para você. Sim, são. Entendeu? Não tem problema? Lógico que tem. Onde tiver um ser humano, sempre haverá problema. Só que os seres humanos são transformados, né? Sim. Quando dão lugar a Deus, É só esperar esses dar lugar a Deus e são qualquer os coisa seres humanos são guiados pelo Espírito Santo quando permitem, quando deixam, e a gente vai sendo trabalhado por Deus. Isso É verdade. aí. Porque a pior coisa que tem é você estar em uma comunidade evangélica, cristã, e não se permitir ser transformado por Deus, ser moldado, ser vaso nas mãos dele para abençoar outras pessoas. E nós temos visto isso em abundância na nossa igreja, para a glória do nome de Jesus. Eu fico feliz que vocês tenham encontrado, como você falou, achamos a nossa família. Achamos a nossa família. Aí Que eu legal. amo um Achamos. louvor Amém. que diz: eu encontrei o meu tesouro, eu bom. encontrei o bem mais precioso. É verdade, é verdade. E assim, eu louvo ao Senhor por todos ali. O Ministério de Louvor também fez parte, sabe, dessa cura, porque não foi só do físico, foi do espiritual. emocional. Perdão Emocional, isso foi mesmo. sabe, sendo liberado para mim mesma, né, para outros que às vezes a gente tem, né, uma picuinha, uma coisa. Então, assim, o Senhor foi me mostrando, Sempre tem, né? Infelizmente. né, muitas Glória a coisas. Deus. E realmente, quando a gente perdoa, o maior beneficiado somos nós. Amém. Então, É assim, verdade. chorei muito ali, né? E eu sentia o amor de Deus Amém. me limpando, me renovando. Uau, que legal. E eu ouvia o Senhor todas as vezes que eu ia lá na frente receber oração. Amém. Sou eu que te sustento todos os dias, sou eu que te levanto todos os dias, sou eu que sopro tuas narinas todos os dias, sou eu que te ponho de pé. Amém. Então, assim, eu fui vendo realmente, e aí eu falo, hoje eu sou como Jó, né? Amém. Lá no finalzinho, Jó fala, né, que ele hoje conhece ao Senhor não só de ouvir falar, Amém. né, mas que os olhos dele Ouviram. ouviram. Amém. E eu agradeço a Deus por essa experiência. Amém. Nós aqui estamos agradecidos a Deus É verdade. pela presença, disponibilidade de vocês terem saído lá de Big Field Big Phil. para vir aqui abençoar a gente com um testemunho É um de prazer. vida tão abençoado. Amém, O texto pastor, que amém. vocês nos deram aqui como um texto que fala ao coração de vocês se encontra em capítulo 1 do livro de Josué, Antigo Testamento, né? Josué 1, versículo 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. 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 Glória Amém. seja o Senhor. Essa palavra eu digo todo dia na parte da manhã, quando eu me levanto da cama, eu já vou com esse pensamento. Amém. Obrigado, queridos, Obrigado mesmo. pelo carinho de vocês terem vindo aqui compartilhar conosco. Nós que agradecemos Que o Senhor. Deus continue com a boa mão dele sobre a vida de vocês. Glória a Amém. Deus. E uma hora dessa, quando eu for visitar Campo Grande, encontro vocês lá. Opa, e aí com conheço a certeza. filha de vocês. Amém. Verdade. Vai Amém. visitar a gente Amém. em Jacarepaguá uma hora dessa. Isso. Vamos sim. Vai, vamos uma hora sim. dessa, dá uma esticadinha. A Praça Seca, né? Isso, Praça Seca. Ah, pastor, vamos Vem aí sim, na Praça vamos Seca. sim. Ó, pastor, vou lá conhecer a Maranata de Jacarepaguá. Vai lá uma vez. Vamos lá. sim, vamos sim. Vamos gostar. Vai lá, marcar, vai vamos ser bênção. Olha, Amém, pastor. muito obrigado. Que Jesus os abençoe. Amém. Transmita um carinho para suas filhas. Um beijo grande para aquela igreja amada. Amém? Amém, Amém, pastor. amém. Obrigado. É isso E um aí. beijo para Maranata Campo Grande. É isso, um beijo Maranata Campo Grande, glória a Deus. Gente querida,
É sempre assim. A gente termina o podcast com um baita de um sorriso nos lábios por causa dos milagres de Deus, das intervenções divinas. Verdade. Esse Deus pode e vai fazer na sua casa aquilo que você precisa. Clame, Amém. chame pelo nome dele. Amém? Ser forte e corajoso. Isso. Que Vai. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória Até a o Deus. próximo podcast. Amém. Tchau.